aí de novo, amiguinha, amiguinha. Estamos aqui para mais uma videoaula do professor Jubilu. E o tema desta nossa videoaula, nós iremos falar sobre Lamarckismo. Sim, Jean-Baptiste Lamarck, o grande Lamarck, aquele cara que você já deve ter visto na escola, com o exemplo tosco do pescoço das girafas, pois Lamarck nunca em seus estudos falou sobre crescimento de pescoço das girafas, embora todos os livros tragam isso, didáticos de ensino médio, e os seus professores acabam só te dando esse exemplo. É ou não é, galera boy? Bom, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o que o Lamarck queria descobrir e explicar com seus estudos? Na verdade, gente, o Lamarck ele queria explicar como é que as espécies conseguem se adaptar nos ambientes em que elas estão inseridas. Tipo, como é que um tamanduá conseguiu ficar com aquele bico que permite com que ele se alimente de formigas com aquela linguana comprida que ele consegue enfiar dentro do formigueiro? Como é que um elefante criou sua tromba? Então ele tentava explicar isso. E para explicar isso, ele criou duas leis. A primeira lei foi a lei do uso e desuso, que dizia o seguinte: quanto mais um organismo utiliza o seu órgão no ambiente, mais esse órgão se desenvolve. Se ele para de usar, ou seja, quanto menos ele usa uma determinada estrutura, com o tempo mais essa estrutura ela vai atrofiando. Essa é a lei do uso e desuso. E claro, se você vai atrofiando ou desenvolvendo uma determinada estrutura pelo uso dela no ambiente, você depois passa essa característica para os seus filhos, para os seus descendentes, que é a segunda leizinha de Lamarck, a lei dos caracteres adquiridos. É, a lei dos caracteres adquiridos. Eu passo os caracteres, eu passo a informação das características que eu tenho para os meus filhos. Maravilha? Então, para Lamarck, por exemplo, ele pegava lá a explicação para dizer por que as aves pernaltas ficaram com as pernas altas. Tipo um flamingo, por exemplo. Como é que o flamingo conseguiu desenvolver aquela perninha? Bom, segundo Lamarck, usando a lei do uso e desuso e dos caracteres adquiridos, essas aves elas tinham as pernas curtinhas no passado. E aí elas se alimentavam de peixe e elas tinham que entrar na lagoa. Com isso, elas tinham que forçar a perna para não afundar nessa lagoa, para que a água não cobrisse a cabecinha delas. De tanto forçar, quanto mais usa, essas pernas foram se desenvolvendo ao longo da história evolutiva dessas aves. Claro, não é um negócio assim, ó, instantâneo. É um pouquinho em cada geração. Eu uso, um pouquinho se desenvolve, passo para o meu filho que usa, mais um pouquinho desenvolve, passa para o meu outro filho. Para Lamarck, por exemplo, os coelhos eles tinham as orelhas bem pequenininhas, tipo a chinchila. E aí, num ambiente repleto de predador, eles forçavam essa orelha e aí o coelho foi ficando orelhudo. Então crescia a orelha um pouquinho. Deixa eu mostrar minha orelha, ó, mostrando minha orelha, ó. Eu forço, alô, cadê predador? Cresce um pouquinho, passo isso pro meu filho. Alô, cadê predador? Forço um pouquinho, passo isso pro meu filho. Alô, cadê predador? Forço isso, passo isso pro meu filho. Ao longo das gerações, os coelhos foram ficando orelhudos. É bem fácil. Isso é Lamarck, era assim que ele explicava a adaptação desses organismos. Galera, só que assim, ó, Lamarck ele não estava totalmente errado, ele é passado como um burro, um idiota, mas na verdade ele era um grande gênio. Essa época aí, 1800 até 1810, ele não conhecia nada de DNA, nada de mutação, nada de genética. E ele teve umas ideias legais e muitas delas fazem sentido sim, tá? Só que essas duas leis, elas têm muito furo, por isso que não pegou, por isso que o Lamarck não se tornou o cara para explicar os conceitos de adaptação. Quer ver um exemplo? Para ver como Lamarck, essas leis de Lamarck têm furo? Bom, suponhamos que você tenha 1,90 m de altura. Você é gurizão, só que você pesa 40 quilos. Sim, você é magrelaço.
seu apelido na escola é Graveto, beleza? Aí você não tá pegando ninguém, a mulherada não te dá moral, você chega e fala assim: Jubilu, tô querendo ficar forte. Pô, agradeço, vim me procurar por isso, amigão. Obrigado, você me achar um exemplo de corpo forte, agressivo e sedutor. Como é que eu posso fazer isso, Jubilu? Vou te dar um treino Sarado Joe, projeto verão, e você vai malhar que nem um louco. Come on! Come on! Come on! No final do ano, você tá com 1,90 m, mais 103 quilos, só de musculatura. Teu apelido agora é Zé Bomba, de tão forte que você ficou. Para Lamarck, olha aí como tá fazendo sentido, ó. As leis de Lamarck fazendo sentido. Quanto mais eu uso um órgão, mais ele se desenvolve. O problema, meu amigo, é que, segundo Lamarck, você, quando encontrasse sua gatinha e fizesse lá um bebê, o teu bebê também teria que nascer todo bombado, né? Lá já fazendo supino na maternidade. Come on, ajuda aí, enfermeira, come on. E não é isso que acontece, né, meu amiguinho? Então tá aí um furo, mais um furo. Segundo Lamarck, os nossos olhos, quanto mais nós usássemos, mais eles teriam que estar desenvolvidos. Mas isso não acontece. Nós usamos o nosso olho pra caramba e quando a gente chega com 70 anos, para Lamarck, a gente tem que estar, visão raio laser, vendo através de parede, vendo as pessoas dentro das roupas. Mas, com 70 anos, tu mal enxerga um dedo na tua frente. Por isso que o Lamarck, as leis de Lamarck são falhas, né? E por isso que ele não se tornou o cara para explicar o conceito de adaptação das espécies no ecossistema em que elas estão vivendo. Maravilha? Agora, o vestibular, o que ele vai fazer? Ele vai botar uma frasezinha e vai perguntar para você se essa frasezinha pertence a Lamarck. E eu vou te dar, claro, algumas bruxarias para você conseguir explicar isso. Então é o seguinte, moçada. Toda vez que você vê uma frase, se quer saber se ela é lamarquista, lembrem-se, para Lamarck é o organismo que reage às mudanças do ambiente. E isso não é o que acontece. Então, para Lamarck, a baleia criou nadadeiras porque ela precisava nadar. E, na verdade, ela só nada porque ela já veio com nadadeiras. Então, primeira dica. Veja se a frase está te mostrando isso. Parece assim, que o organismo ele está tendo consciência da mudança. Ai, meu Deus, eu sou um grilo marrom, mas agora o ambiente ficou verde. Pum, Shazam, eu fico verde também. Então, para Lamarck, o organismo reage às mudanças do ambiente, se modificando também. E uma outra bruxaria é a seguinte: sempre que tiver a frase, dê uma olhadinha e veja se tem a palavra, a frasezinha, a expressão necessidade de. Se tiver necessidade de, gabarito Joe na hora, é uma frase lamarquista. Ou se, por exemplo, dá para encaixar a expressão necessidade de. Olha só um exemplo. O morcego, pela necessidade de voar, criou asas. Os anfíbios, pela necessidade de respirar fora da água, criaram pulmões. Apareceu necessidade de, pode botar que é uma frase lamarquista, corre pro abraço, raspa o cabelo, porque você acabou de passar no seu vestibular. Maravilha? Espero que o vídeo tenha sido útil. Se foi útil, dá um joinha que motiva o profissional da educação e assim ele fica feliz e vai produzir muito mais vídeos para vocês. Claro, me siga no Twitter, onde você receberá várias dicas de biologia, técnicas de aprendizagem e tudo o que você precisa para ser um fera neném da biologia. Maravilha? Valeu, galera! Tchau!